Diz assim a palavra do Senhor: eu lhes garanto, quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Seus discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, possivelmente João, estava reclinado ao lado dele. Simão Pedro fez sinais para que esse discípulo, como a dizer, pergunte-lhe a quem ele está se referindo. Inclinando-se esse discípulo para Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Então logo, Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer, faça depressa, disse-lhe Jesus. Mas ninguém à mesa entendeu porque Jesus lhe disse isso. Visto que Judas era o encarregado do dinheiro, alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa, ou que desse algo aos pobres. Assim que comeu o pão, Judas saiu, e era noite. Conta-se uma história de uma criança que, diante das suas brincadeiras, de correr de um lado para o outro, diante de todos os seus brinquedos, ele para um instante e ele começa a observar que a sua avó pega um lápis e começa a escrever em uma folha de papel. Esta história, ela é contada que o menino para o que estava fazendo e começa a observar a avó escrevendo. E ele diz: vovó, a senhora está escrevendo uma história sobre a gente? É sobre mim que a senhora está escrevendo? Um pouco narcisista o menino, né? É sobre mim que a senhora está escrevendo? A vovó olha para ele e diz: olha, ela dá um sorriso e diz assim: é verdade, estou escrevendo sim. Estou escrevendo sobre você. Estou escrevendo uma belíssima história. Estou escrevendo uma história muito bonita. Mas na verdade, o que eu quero que você realmente seja é como este lápis. O menino ficou olhando para o lápis. Já tinha visto vários lápis. Olha para ela e diz: vovó, não tem nada de diferente nesse lápis. É um lápis comum. É um lápis igual a todos os lápis. Não tem nenhuma diferença. A vovó olha para o menino e diz: depende do seu ponto de vista. Depende de como que você está olhando este lápis. Depende de como você o enxerga. Depende da forma que você o vê. Depende de como você olha para ele. Eu vou te explicar por quê. A minha vontade é que você seja igual a esse lápis que eu estou usando neste momento para escrever, é porque eu quero que você entenda que se você seguir algumas orientações, todas as vezes que olhar para um lápis, se você seguir as orientações que eu te dou, a sua vida será abençoada e a sua vida será cheia de paz. E a vovó disse a primeira qualidade daquele lápis: olha, nós precisamos sempre nos lembrar de que sobre nós sempre existe uma mão
que guia os nossos passos. E esta mão é a mão de Deus. A primeira lição que eu te dou hoje é para que você nunca se esqueça que, como este lápis, sempre existe uma mão para nos direcionar. Sempre existe uma mão para nos fazer trilhar o caminho que deve ser trilhado. E esta mão é a mão de Deus que conduz a nossa direção segundo a sua vontade. Uma outra lição, meu neto, diz a vovó, e uma outra qualidade é que muitas vezes, ao longo da nossa vida, nós passamos por momentos de dor, nós passamos por momentos de aflição, nós passamos por momentos de angústia, momentos desafiadores, mas esses momentos também nos traz um grande acréscimo para a nossa vida. Este momento que nós passamos ou que nós enfrentamos sempre nos fará pessoas melhores. É isso que nós fazemos quando a ponta do lápis está acabando. Nós pegamos o apontador e tiramos uma parte para que ele venha se tornar bom para uso, para que ele venha se tornar melhor. Mas a terceira lição, meu neto, que eu quero compartilhar com você, que eu quero direcionar você, preste muito bem atenção, é que muitas vezes nós vamos ter que usar a borracha para apagar algumas coisas da nossa caminhada, para que nós venhamos a andar na justiça de Deus, para que nós venhamos a caminhar tranquilamente. Muitas vezes nós vamos errar e nós vamos precisar de coragem para usar a borracha, assim como esta borracha está sobre o lápis. Esta também é uma lição para que a sua caminhada seja uma caminhada produtiva, uma caminhada bem-sucedida. Ainda que seja difícil, muitas vezes teremos que usar a borracha. Meu neto, mais uma qualidade deste lápis. Por mais que você se depare com o lápis mais belo do mundo, o seu exterior de nada vale se não estiver preenchido pelo grafite, porque a função do lápis é escrever. O que importa é o grafite. O que importa é a manutenção do grafite. Você precisa olhar para dentro e perceber o quão bom é ter as coisas dentro de você bem ajustadas, para o seu caminho ser trilhado da maneira que deve ser trilhado. Portanto, sempre cuide daquilo que acontece dentro de você. Mas eu chego na última e quinta qualidade, meu neto. Quero deixar algo para você. A função principal deste lápis é deixar uma marca, é deixar um registro, é deixar um traço, é deixar um registro, é deixar uma marca. Então, procure ser consciente de cada ação que você fizer. Procure agir de forma consciente. Procure agir de uma forma sábia e de uma forma totalmente dependente de Deus. O menino pega o lápis, guarda com ele, e esse lápis é a sua companhia ao longo dos anos. Eu quero destacar para você, diante de toda esta história, que nós deixamos marcas, que nós deixamos rastros, que nós deixamos traços, que nós deixamos características por onde nós passamos. Por onde nós passamos, nós deixamos características. Por onde você passou durante esta semana, você deixou uma característica. Se você foi bem educado com alguém, você deixou uma característica boa. Se você, por um deslize, foi mal educado com alguém, a característica você já deixou. Por onde nós passamos, nós vamos deixando traços.
Por onde nós passamos, nós vamos deixando registros. Por onde nós passamos, nós vamos deixando características. Nós vamos deixando para trás pegadas, como aquelas quando você está na praia, né? Quando você está na praia e você decide ir fazer uma caminhada, e você vai deixando o seu rastro. A vida é assim. Nós vamos deixando os nossos rastros. Nós vamos deixando as nossas características. Seja diante da família, como também num grupo de amigos. Seja num lugar que nós entramos uma única vez. Seja num lugar que nós somos acostumados a entrar todos os dias. Nós vamos deixando marcas. Nós vamos deixando características. As pessoas vão nos conhecendo. As pessoas vão tendo direções acerca de nós. E haja vista ainda muito mais a nossa responsabilidade quando nós nos tornamos seguidores de Cristo. Aí que nós temos que ter mais cuidado ainda com os nossos traços, com as nossas características e com as nossas pegadas. Aí que nós temos que ficar mais atentos sobre como nós estamos lidando com a nossa caminhada, com aquilo que nós estamos fazendo da nossa vida. O conselho desta avó para o seu neto é: cuide, e que a sua caminhada seja uma caminhada consciente, que a sua caminhada seja uma caminhada cheia de sabedoria, que a sua caminhada seja uma caminhada cheia de discernimento, que a sua caminhada seja uma caminhada assim, para que a sua vida seja cheia de paz e de bênção. Essa deve ser a nossa caminhada. E a reflexão e a pergunta que eu quero que você me ajude a responder, responda para você mesmo. Como estão sendo os nossos registros? Como estão sendo os nossos traços, as nossas características? Como que nós estamos deixando as nossas características? Como que as pessoas estão nos vendo? Como que as pessoas estão olhando para nós? As pessoas nos observam. Sabia disso? Seu filho te observa. Um dia você chegou para ele e falou que não podia passar no sinal vermelho. E um dia você passou no sinal vermelho. Ele olha para você e fala o quê? Mas o senhor não disse que não podia passar no sinal vermelho? A sua esposa te observa. Seu esposo te observa. Os seus vizinhos te observam. Sabia disso? Seus vizinhos te observam. As pessoas do seu ambiente de trabalho te observam também. As pessoas que estão envolvidas com você nas suas atividades te observam, nos observam. E como nós estamos lidando com as nossas características? Como nós estamos lidando com a nossa caminhada? Como nós estamos lidando com aquilo de mais precioso que nós temos, que é a presença do Senhor? Porque a presença do Senhor é aquilo de mais valioso que nós temos. Sim ou não? A presença do Senhor é. E as nossas características e as nossas qualidades e os nossos rastros, os nossos traços precisam realmente ser de acordo com aquilo que o Senhor nos ensina. E eu olho para esta palavra e eu vejo um contraste muito grande de discípulos. Eu olho para esta palavra e eu vejo um contraste muito grande. Por quê? Porque de um lado existe um discípulo que não sai do lado de Jesus. Existe um discípulo que algumas traduções usam que ele se deita sobre o colo de Jesus. Um discípulo que se achega perto de Jesus e não quer sair de perto dele. Por outro lado, existe um discípulo que traz Jesus. Então eu vejo esse contraste de discípulos.
Aí a pergunta que quando eu estava lendo este texto veio ao meu coração: que tipo de discípulo eu estou sendo? Que tipo de discípulo eu estou sendo? Eu estou sendo o discípulo que não sai do lado de Jesus por nada? Ou eu estou mais para o outro lado do discípulo? Porque nós estamos deixando rastros. E quais esses rastros que nós estamos deixando? O tema da mensagem que eu quero refletir com você nesses minutos é as características de um bom discípulo. Quais são as características de um bom discípulo? Com base no discípulo amado e com base no discípulo Judas Iscariotes. Quais são as características de um bom discípulo? Quais lições nós podemos tirar da vida do discípulo amado, do discípulo que traiu Jesus? Quais as características que nós podemos tirar de todo este contexto, de tudo isso que estava acontecendo? Quais as características que nós podemos tirar para nós, para que nós possamos abraçar, e outras que nós devemos rejeitar da nossa vida, para que a nossa caminhada seja uma caminhada exemplar e abençoadora? Amém ou não? Eu desejo que a minha caminhada seja uma caminhada exemplar e abençoadora. Uma caminhada exemplar e abençoadora. Que as pessoas olham para mim e dizem: olha, ali existe um cristão realmente. O nosso desejo é realmente uma caminhada abençoada e exemplar. Mas diante de todo este contraste, diante de toda esse contraste, esses lados opostos, o que eu posso tirar de lição para a minha vida? Um bom discípulo, ele troca a infidelidade pela fidelidade. Essa é uma característica de um bom discípulo. Ele troca a infidelidade pela fidelidade. Para entender um pouco essa questão da infidelidade e da fidelidade, a gente precisa entender que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, é uma pessoa. Ele é uma pessoa. A gente se relaciona com o Espírito Santo de Deus. A gente se relaciona com o Espírito Santo. Nós temos, ou deveríamos, ou devemos ter um relacionamento com o Espírito Santo. E se ele é uma pessoa, ele também se alegra, como também ele se entristece, porque ele é uma pessoa. E o princípio da fidelidade é o quê? O princípio da fidelidade é para que uma aliança não seja quebrada. Porque quando existe uma infidelidade, sempre alguém vai chorar. Diante de uma infidelidade, sempre um coração sairá partido. Nós temos o oposto. Nós temos um discípulo fiel, que está ao lado de Jesus, e nós temos um discípulo infiel, que prefere trair Jesus, que prefere entregar Jesus, que prefere vender Jesus. Então, para a gente entender esse contexto um pouco de fidelidade e infidelidade, a gente precisa entender que o Espírito Santo de Deus é uma pessoa, e que nós nos relacionamos com Ele, que Ele fala e eu ouço, que eu falo, Ele ouve. Quando eu preciso dEle também, eu clamo a Ele e Ele me ajuda. E quando eu me alegro por algo que aconteceu, Ele também se alegra. E quando eu estou triste, abatido, sem forças, até mesmo para orar, Ele vem e é o meu intercessor.
Então a questão é que a igreja do Senhor Jesus não pode ser uma igreja infiel. Deve ser uma igreja fiel. Por quê que eu digo isso para você? Eu digo isso para você porque a renúncia da fé, ela começa pela infidelidade. A apostasia, ela começa pela infidelidade. Quando eu sou infiel, eu estou o quê? Eu estou renunciando à minha fé. E como que eu sou infiel? Com os meus pensamentos, com as minhas atitudes, com as minhas ações, com aquilo que eu faço em que entristece o coração do Senhor, porque aquilo que eu faço que alegra o coração dele é diferente. Mas eu preciso entender que eu tenho um relacionamento com o Espírito Santo. Eu preciso entender que o relacionamento com o Espírito Santo, meu relacionamento com Ele, precisa ser um relacionamento de profundidade. Eu preciso conhecê-lo, mas eu preciso dar continuidade a isso. Eu preciso continuar conhecendo a Ele. Eu preciso continuar conhecendo. Como um verdadeiro amigo. Como um verdadeiro amigo. E a boa notícia que nós temos é que o Espírito Santo de Deus, ele é o nosso amigo. É o nosso amigo. Então nós temos um contraste entre a fidelidade e a infidelidade. O bom discípulo, ele prefere a fidelidade. Porque a infidelidade lhe traz consequências. Porque a infidelidade lhe traz consequências. E quando nós somos infiéis? Nós somos infiéis quando nós deixamos que o egoísmo tome parte do nosso coração. Quando nós nos tornamos egoístas. Quando nós nos tornamos infiéis, nós nos tornamos infiéis quando nos tornamos individualistas. Quando nós nos tornamos infiéis, quando nós buscamos satisfazer a nós mesmos. O apóstolo Paulo, ele escreve aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do primeiro verso, ele fala um pouco acerca da fidelidade. Ele diz assim: a minha preocupação com vocês é para que vocês se mantenham firmes. A minha preocupação com vocês é que vocês não sejam enganados como a serpente enganou Eva. Esta é a minha preocupação com vocês. A minha preocupação com vocês é com o marido que eu apresentei para vocês, que é Cristo. A minha preocupação com vocês é para que vocês mantenham-se fiéis. O apóstolo Paulo falando acerca da fidelidade. Aí a pergunta que salta ao meu coração também: que lado que eu estou? Do lado da fidelidade ou da infidelidade? Eu estou mais parecido com um discípulo amado que estava ali ao lado de Jesus, reclinando-se sobre ele, ou um discípulo que estava em longe? Porque eu aprendo algo interessante, eu quero compartilhar com você. Eu quero que você entenda nesta noite que o amor do Senhor, ele é incomparável, e nada supre o amor de Deus sobre as nossas vidas. Eu preciso aprender mais do Espírito Santo, mas para isso às vezes eu vou ter que abrir mão de algumas coisas da minha vida. Eu preciso ter um relacionamento de profundidade com o Espírito Santo, mas para isso eu preciso abrir mão de algumas coisas que me faz ser infiel. Como está o seu relacionamento com o Espírito Santo de Deus?
Como está o nosso relacionamento com o Espírito Santo de Deus? Porque nós estamos vivendo em um mundo infiel a Deus. Nós estamos vivendo em um mundo egoísta, individualista e que busca somente os seus próprios interesses. E se nós não tomarmos cuidados, nós somos levados para isso. Nós vamos deixando que algumas coisas preencham o nosso coração. Nós vamos deixando que aquilo que a preocupação do apóstolo Paulo com a igreja de Corinto aconteça com a gente. Vocês precisam permanecer fiéis naquilo que eu vos ensinei. Vocês precisam permanecer firmes. Vocês não podem deixar que nada venha tirar o foco de vocês. Vocês não podem deixar que nada venha tirar o foco da presença do Senhor, do Espírito Santo. Nada. Nada. Vocês não podem deixar que aquilo que vocês possuam, que aquilo que vocês alcançam venha preencher, ou venham tentar preencher, ou venham até mesmo tirar o espaço do Espírito Santo de Deus no nosso coração. O bom discípulo, ele é fiel em todas as coisas. O princípio de um bom discípulo, o maior princípio para mim, o maior princípio de um bom discípulo é a fidelidade. Porque sem fidelidade não se caminha. Sem fidelidade não se caminha, sem fidelidade não existe caminhada. Sabe o maior interessante de tudo isso? É que mesmo que a gente seja infiel, o Senhor permanece fiel. Mesmo que a gente tenha um momento de infidelidade, Ele permanece fiel, e é isso que Ele tem para nós nesta noite. Ele nos chama a ter realmente um encontro com Ele, para permanecermos fiéis na Sua presença. Louvado seja o nome do Senhor nesta noite. Ele permanece fiel. Nesse contraste dos discípulos, eu vejo a fidelidade quanto à infidelidade. E a segunda lição quero compartilhar com você. Quero tirar lições, vamos tirar. O Espírito Santo nos traz lições nesta noite de como sermos bons discípulos. O bom discípulo, ele troca o âmbito da indiferença pelo âmbito do compromisso e do interesse. O bom discípulo, ele troca a indiferença pelo compromisso e pelo interesse. Meu irmão, em nome do Senhor Jesus, se envolva com as coisas do reino de Deus. Não se acomode a vir apenas aos cultos de domingo. Por favor, se envolva com as coisas do reino. Se envolva com as coisas do reino para mim. O declínio de Judas se dá quando ele começa a se envolver com aquilo que ele não deveria se envolver. O nosso declínio espiritual, ele acontece quando nós nos envolvemos com aquilo que nós não deveríamos nos envolver. Judas, ele sai do seu âmbito de segurança. Judas, ele sai do aprisco. Judas, ele sai do seu lugar seguro. E aí acontece tudo aquilo que nós sabemos, a venda de Jesus pelas moedas e tudo mais. A questão para mim, para você, a questão para nós é: não deixe o lugar seguro por nada. Porque a nós compete as nossas escolhas. A nós compete as nossas escolhas, as nossas decisões.
Livro do profeta Ageu, no capítulo 1, verso 5. O que diz? Diz: olha, vocês estão vivendo aquilo que vocês mesmos decidiram viver. Agora vocês plantam e não colhem. Vocês esperam esperançosos e não têm. Olha, vocês estão vivendo aquilo que vocês mesmos escolheram viver. Qual a nossa escolha diante da presença de Deus? Qual a nossa escolha diante do reino de Deus? Que a nossa escolha realmente seja o reino. Que a nossa vida seja realmente uma vida na presença do Senhor. Que nós venhamos a nos envolver. Que nós venhamos a deixar o desinteresse de fora. Que nós venhamos a deixar a indiferença de fora. E venhamos nos envolver neste âmbito de compromisso e de interesse. Qual a razão disso? Porque ambientes desapropriados não glorificam a Deus. Ambientes desapropriados nos afastam do reino de Deus. Ambientes desapropriados nos impedem de experimentar a Deus. Experimentar aquilo que o Senhor tem para nós. Enquanto eu vejo um discípulo totalmente interessado, compromissado, eu vejo do outro lado um discípulo totalmente desinteressado. Um discípulo totalmente que não se envolve totalmente com aquilo que precisava se envolver. Que realmente o nosso interesse seja o Senhor Jesus, amém? Que realmente o nosso interesse seja a presença reveladora do Espírito Santo. Terceiro e último lugar, características de um bom discípulo troca o distanciamento pela intimidade da revelação. O bom discípulo, ele troca o distanciamento pela intimidade da revelação. Sabe o que eu acho interessante? O que eu mais acho interessante nesse texto, uma das coisas, é que o discípulo amado, João, ele está perto de Jesus, está próximo. Aí, Pedro dá um sinal para ele. Sabe aquele sinal que você dá? Jesus fala acerca da traição, que iriam traí-lo, mas algo paira no ar. Sabe quando alguém fala alguma coisa e o silêncio paira? E não tem continuidade? Aí Pedro olha para o discípulo amado e diz, diz nada, né? Só fala com a cabeça. Como? Ei, pergunta para ele aí, você que está mais próximo aí, meu. Você que tem intimidade com ele, você que tem mais intimidade com ele, fala para ele revelar quem é. Jesus revela quem é. Sabe o que eu aprendo com isso? Olha aqui, presta atenção aqui, isso é para o seu coração, para o nosso coração. Intimidade com Jesus nos faz alcançar os segredos do coração dele. É isso que o salmista diz, que o segredo do Senhor estão para os corações que temem a Ele. Os segredos do Senhor estão para os corações que temem a Ele. Salmo 25:14. Meu irmão, Deus tem um segredo para cada um de nós, mas segredo a gente só revela para quem é íntimo. Ou você sai contando um segredo para todo mundo da sua vida? Ou você sai contando um segredo para qualquer pessoa? Não! Ou você sai revelando a sua vida para qualquer um? Não, é só para quem tem intimidade. Olha, eu estou com um problema assim na minha casa, eu recebi alguma coisa, eu estou feliz por causa disso, eu estou feliz por causa daquilo, eu estou triste hoje por causa disso, eu estou triste por causa... Meu irmão, a gente abre o coração para quem a gente tem intimidade. Enquanto um discípulo, ele preza pelo distanciamento, o outro quer ser íntimo. Enquanto um discípulo fica de longe, o outro quer intimidade. Não, eu quero estar perto, eu quero saber.
Meu irmão, em nome do Senhor Jesus, que as nossas orações a partir de hoje sejam: Senhor, eu quero conhecer os segredos do teu coração. Eu quero conhecer aquilo que somente o Senhor tem para a minha vida. Eu quero conhecer aquilo, Senhor, eu temo ao Senhor, o Senhor sabe que o Senhor é tudo para mim. Eu preciso que o Senhor me revele os segredos do teu coração. E Ele revela. O Senhor revela. E sabe o que é mais interessante, mais importante nisso tudo? É que eu e você fazemos parte disso. Fazemos parte disso. Ei, José, tem um segredo. Qual o segredo? Eu vou levantar um governador. E você vai ser ele. Ei, Moisés, tem um segredo. Vou libertar o povo. Eu já escolhi. Já? Você, Moisés. O Senhor tem um segredo para revelar a cada um de nós. Mas isso é intimidade com Ele. Isso é intimidade com o Senhor. Características de um bom discípulo. Que a nossa característica de um bom discípulo seja a fidelidade. Que a nossa característica de eu como um bom discípulo seja realmente esta intimidade, esta busca pela intimidade com o Espírito Santo. Que a nossa característica como discípulos de Jesus seja realmente o nosso comprometimento e o nosso interesse para as coisas do reino. Eu não sei você, mas o meu desejo é ser mais um discípulo amado. Mais um discípulo que não saia do lado de Jesus por nada. Um discípulo fiel. Um discípulo que não deixa a presença de Jesus por nada neste mundo, que não se distancia por nada, mas que busque conhecer a cada dia mais o coração do Senhor, mas que busque a cada dia mais conhecer os segredos do coração do Senhor, que busque a cada dia mais conhecer a vontade do Senhor, porque a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. Louvado seja o nome do Senhor nesta noite. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte por esta palavra.